Bom dia, quarto ano. Como que vocês estão? Que saudade que eu estava de vocês. Descansaram bastante? Brincaram, curtiram as férias? Porque agora, ó, muita lição pela frente, ok? Bom, nós vamos essa semana fazer as atividades do livro, tá? De português e de matemática. O livro de português de vocês é esse aqui, ó, o Whats, certo? E o de matemática é o Buriti, certo? Vocês estão com eles, então nós vamos fazer essa semana as atividades do livro. Hoje vocês vão aqui na unidade 1, certo? Com o tema de fábula em prosa e em verso, e nós vamos direto para a página 18, certo? E nós vamos fazer as atividades da página 18 até a página 24, tá bom? Então vamos lá. Para iniciar, há uma variedade de textos que podemos escolher para ler. Divertir, informar, imaginar, fazer sonhar. O mundo da leitura tem muito para nos oferecer. Uma maneira de sabermos identificar os textos de que gostamos é conhecer a forma como eles se apresentam. Você vai ler dois textos de formatos bem diferentes. Depois vai escolher o de que mais gostou. Primeiro, observe a ilustração e leia silenciosamente o texto. Então, a primeira leitura é uma fábula em prosa, A Cigarra e as Formigas. Eu vou ler junto com vocês, como sempre, tá bom? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. E aqui, Esopo, né? Uma fábula de Esopo e a tradução, certo? E a ilustração de Edward Julius Detmold. E o Esopo, que é o criador dessa fábula. O Esopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI a.C. Não há uma data exata de seu nascimento e morte. O ilustrador Edward Julius Detmold nasceu em 1883 e morreu em 1957 no Reino Unido. Agora vamos então à interpretação do texto. Vamos lá? Número 1. Qual foi a sua primeira impressão do texto ao ler o texto? Converse com os colegas. Então, aqui, como a gente precisaria estar em uma roda de conversa, coloque uma resposta simples que caiba aí nesse espacinho, tá? Qual foi sua primeira impressão ao ler o texto? Número 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Tempo, lugar e personagens. Então, o tempo. Quando aconteceram os fatos da história? Em uma bela tarde, em uma noite de lua cheia.
Mas onde que acontece a da cigarra e a formiga? Está falando ali bem no comecinho do texto, quando inicia o texto. Aí você coloca, é uma bela tarde, o que estiver lá, ok? Lugar, onde aconteceram os fatos da história. Aconteceu numa floresta, aconteceu na cidade, aconteceu no campo. Bom, então aqui a nossa resposta vai ser indutiva, certo? Porque não fala exatamente onde aconteceu, mas fala o quê? Que elas estavam carregando trigo, né? Guardando trigo. E onde que tem trigo? Trigo está plantada numa plantação, certo? Então aqui a gente vai induzir onde provavelmente a história aconteceu. E os personagens? Quem participou dos fatos da história? Quem são os personagens da história da cigarra e das formigas? Certo? Atividade número 3. Releia a fábula com os colegas e observem no texto. Bom, não vai ser com os colegas, então você vai fazer sozinho. A fala do narrador. Quem está contando a história, certo? Então, observe onde tem fala do narrador. E a fala de cada personagem, que é quem participa da história. Então, observe, então, as falas do narrador e as falas das personagens, ok? Letra A. Copie um trecho de fala do narrador. Então, aqui na letra A, vocês vão copiar uma frase que seja dita pelo narrador. E na letra B, copie um trecho de fala de algum personagem. Então, aqui você vai colocar alguma fala ou da cigarra ou da formiga, certo? Que são os personagens. Página 20. Explique, número 4, explique qual era o grande trabalho das formigas. Então, o que elas estavam fazendo com o trigo? Falou que o trigo estava molhado depois da chuva, elas precisam guardar comida para o inverno. O que elas estavam fazendo com o trigo e por quê, né? Então, qual era o trabalho delas neste momento? Número 5. O que a cigarra pediu para as formigas? Então, a cigarra não tinha trabalhado, não tinha guardado comida, ela estava com fome. O que ela pediu para as formigas? Certo? Atividade 6. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada? Então, a gente tem que trocar coisa que era contra os princípios delas por algo que não mude o sentido, mas que seja uma frase diferente. Então, se era contra os princípios delas, então elas não costumavam fazer isso, elas achavam isso errado. Então, você pode colocar: as formigas pararam de trabalhar, coisa que não faziam, coisa que consideravam errado, coisa que não faziam, que não costumavam fazer, né? Certo? Então, você precisa mudar essa parte sem tirar o sentido da frase. Atividade número 7. Releia o trecho a seguir. Depois, leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, elas deram risada, então assim, elas não ajudaram a cigarra, elas meio que debocharam dela, certo? Então, quais palavras aqui representam esse sentimento e atitude das formigas para com a cigarra? Desprezo é uma delas, né? Não ajudaram elas, né? Você passou cantando, agora dança. Compaixão? Não, elas não tiveram compaixão. Se elas tivessem tido compaixão, teria ajudado ela. Zombaria? Sim, zombou dela, né? Bom, se vire. Você não pegou comida no verão para guardar para o inverno, problema seu.
certo? Então, você vai circular as palavras que demonstrem o sentimento dessa atitude das formigas para com a cigarra, ok? As fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um de seus objetivos a transmissão de ensinamentos, certo? Então, apesar de que as atitudes das formigas não foi tão legal, era para ensinar a cigarra de que ela deveria ter sido mais prudente, né? Deveria não ter passado o verão todo cantando, deveria ter guardado o alimento dela para o inverno. Atividade número 8. Juntos, releiam a moral presente nessa fábula. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Converse sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois, conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Então, você acha que essa moral faz sentido com o texto? Você concorda com essa moral, né? Que a cigarra foi preguiçosa no verão, não trabalhou, então agora ela estava colhendo o que ela merecia de não ter alimento no inverno, ok? Página 21 agora. Ao longo dos anos, vários autores reescreveram a mesma fábula, produzindo versões diferentes para a história. Agora você vai ler uma versão da fábula A Cigarra e as Formigas, feita em versos por Cinéas Santos, um poeta contemporâneo do estado do Piauí. Compare com a que você leu. Por ser um poema, ensaie com os colegas para que juntos vocês possam fazer, em outro momento, uma leitura sob a forma de jogral, isto é, uma leitura conjunta em que pode haver divisão de vozes para o narrador e os personagens. Ficará muito bonito. Bom, não vamos ter essa opção, certo? Então vamos lá fazer a leitura da fábula em verso. Bom, então vamos lá. Leitura 2. Fábula em verso. A cigarra e a formiga. A fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Então, o que é faceira? Que gosta de mostrar elegância, alegre, risonha. Então, uma cigarra feliz. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta o ziziar da cigarra. Não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Então, agora vamos ver as palavras. Diligente, cuidadosa, rápida, dedicada. Assunta, presta atenção, observa. Ziziar, o som próprio da cigarra. Essa é a minha profissão. Nada mais sabes fazer? Canto é trabalho e lazer. Que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para conversa, a formiga, toda pressa, voltou a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral. A moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. Cinéas Santos, ciranda desafinada. Então, hiberno é durmo, né? Quando os animais, eles vão dormir no inverno e só acordam na primavera. E lida, né? Ali é o trabalho duro, né? O trabalho. O Cinéas Santos, ele nasceu em 1948
em Campo Formoso, sertão do Piauí. Quando pequeno, ele ouvia textos de cordel e sempre quis fazer algo parecido. Escreveu muitos livros, entre eles Os Ciranda Desafinada. E Antônio Amaral, que nasceu em 1962, é o ilustrador, também do Piauí, da cidade de Campo Maior. E agora na página 23, então, nós vamos fazer a interpretação do texto. Número 1. Pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens do poema de Cineia Santos são iguais aos da fábula lida anteriormente. Por quê? Então, tem diferença sim. Tem coisa aí que é diferente. O que é diferente? O tempo. Por quê? As duas não acontecem no mesmo tempo. Qual que é a diferença de tempo aí? O lugar, provavelmente o mesmo, e os personagens mantêm, mas tem a diferença aí do tempo. Qual que é a diferença aí do tempo? 2. Sublinhe no poema um verso que corresponda à fala do narrador. Então, você vai voltar no poema e achar ali um verso que seja fala do narrador. Não pode ser nem da cigarra e nem da formiga, tá bom? Número 3. Releia os versos. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Letra A. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Então, aqui você vai fazer uma breve pesquisa, né? Que outra palavra pode substituir ali o esplendor? Esplendor é uma palavra forte, a grandiosidade, a glória, a importância, certo? Letra B. Como explicar o sentido do verso pelo prazer de cantar? Assinale a alternativa que melhor explica por que a cigarra cantava. Então, ela cantava porque o seu alimento estava garantido, ela cantava porque gostava e isso era importante na vida dela, ou ela cantava para espantar a insônia. Tem aí só uma resposta que faz sentido, não é mesmo? Qual é ela? Número 4. Releia estes versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado empregando palavras com sentido equivalente. Então, ali, quase morta de fadiga, o que a gente pode colocar para substituir? Exausta, muito cansada, morrendo de cansaço, certo? Então, você vai substituir esse quase morta de fadiga por uma expressão que tem o mesmo sentido, certo? Atividade 5. Circule no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que ela fazia. Então, vocês vão voltar lá no poema e circular versos que ela descreve o que ela fazia, porque ela fala que aquilo é a profissão dela, que o canto é o sustento, certo? Então, está aí mais ou menos nesses versos que ela descreve o que ela faz. Número 6. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica o sentimento da formiga em relação ao que faz é contrário ao da cigarra. Bom, então, o trabalho da cigarra é prazeroso, dá alegria, né? Ela gosta de fazer aquilo. E o da formiga não. É um trabalho pesado, sofrido, ela não gosta de fazer aquilo. Ela faz porque ela precisa. E onde que está falando, né, que esse trabalho é difícil, que esse trabalho é sofrido? Que palavra que mostra isso, tá? Aí você vai pintar essa palavra lá no poema. Número 7. Releia um trecho do diálogo entre a cigarra e a formiga. O que farás no inverno? Guardo a cigarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Letra A.
Em sua opinião, qual das personagens queria prevenir-se para o futuro? Então, qual delas que estava preocupada com o inverno, que estava trabalhando para guardar alimento? Letra B. Releia o verso destacado e converse com os colegas sobre o que ele significa. Depois escrevam juntos uma ou mais frases que expliquem esse verso. Bom, então não dá para a gente fazer em conjunto. Mas para você, o que significa, né? Viver a um salto no escuro, né? Nós não sabemos o futuro, então talvez seja isso, né? Uma das formas de interpretar. E de qual maneira que você interpreta essa frase, né? De que viver é um salto no escuro. Número 8. Nas fábulas, geralmente, a moral tem a intenção de ensinar alguma coisa. Neste poema, o poeta faz diferente. Leia. O moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. Letra A. O que esses dois versos podem significar? Converse com os colegas e vejam se conseguem chegar a uma conclusão. Se quiserem, escrevam no caderno as conclusões a que chegaram. Bom, então, novamente, não vamos fazer em grupo, mas você pode pensar, certo? Então, que conclusão que você chega, né? A moral dessa historinha, faça a sua, eu faço a minha. Então, aqui o autor ele deixa esse espaço aberto, né, para você pensar. E o que você entende sobre isso, né? Então, o autor ele não te dá a moral pronta. Ele te dá a possibilidade de você pensar qual que é a moral daquela história, certo? Então, você tem esse espaço. Letra B. Para conversar. Qual moral vocês dariam para essa fábula? Apresente suas opiniões e procurem justificar o que pensam. Então, aqui uma resposta pessoal de cada um de vocês, certo? Qual moral você daria para essa história, certo? Tem que justificar, ela tem que fazer sentido. Agora, atividade 9, a última, de português. Agora expliquem por que o autor teria usado a expressão a fábula revisitada abaixo do título do poema. Crie uma resposta coletiva. Bom, então você vai criar uma resposta pessoal aqui, ok? Então, o que pode ser, né? Por que revisitada? Está a fábula comum ali? Não. Ele pegou a fábula original, escreveu em versos, escreveu com talvez um outro sentido, ele colocou em outro tempo, ele não colocou a moral. Então, ele pegou um texto original, ele não tirou o sentido dele, mas ele transformou em outro texto, certo? Então, está ali totalmente fora do padrão da fábula original, certinho? E com isso, nós encerramos a atividade de língua portuguesa de hoje, tá bom?